Prezados alunos, damos início hoje ao estudo do direito da propriedade industrial. A aula de hoje, na realidade, ela tem como objetivo introduzir o tema, isto é, fixar os objetivos que nós teremos nas nossas próximas aulas, com o objetivo de estender ao máximo possível, de nos aprofundarmos ao máximo possível o estudo da propriedade industrial. Para a realização dessa atividade, nós vamos partir de um conceito que é o chamado conceito de direito intelectual. Então nós vamos apresentar qual é o conceito de direito intelectual. Vamos verificar que esse direito intelectual, ele tem raiz constitucional, tem raiz na Constituição Federal de 1988. Vamos estudar, ou vamos verificar, a existência de leis infraconstitucionais que têm como objetivo proteger a criação intelectual. Isto é, normas jurídicas que têm como objetivo garantir ao criador da obra intelectual a possibilidade de, pelo menos durante um determinado período de tempo, explorar com exclusividade o produto da sua atividade intelectual. E nós verificaremos que dentre as leis, nós teremos leis que vão proteger os direitos autorais, nós vamos ter lei que vai proteger programa de computador, que vai proteger software, e nós temos uma lei que é o nosso foco de análise, que é a Lei 9279 de 1996, que é a denominada Lei da Propriedade Industrial. Essa lei, ela regula os bens industriais. Então essa lei, ela regula os chamados bens industriais. Bom, quais são, ou quem são, ou o que são os bens industriais? Os bens industriais são a invenção. Então, a invenção é um bem industrial. O modelo de utilidade é um bem industrial. A marca é uma espécie de bem industrial e também o denominado desenho industrial, também chamado de design. Isto é, a Lei 9279 de 1996, ela vai regular a forma como que o direito brasileiro, como que o Estado brasileiro protege a invenção, protege o modelo de utilidade, protege a marca e o desenho industrial, mais especificamente protegendo, garantindo ao seu criador, ao seu autor, a possibilidade de explorar com exclusividade essa sua criação, pelo menos durante um determinado espaço de tempo. Nós também vamos estudar, além da Lei 9279 de 1996, nós estudaremos também a Convenção de Paris. A Convenção de Paris, que é um tratado internacional que trata efetivamente de propriedade industrial, que o Brasil é signatário, que o Estado brasileiro é signatário, e que vai nos trazer elementos importantes, principalmente no que se refere à prioridade no registro ou no patenteamento de invenções, modelos de utilidade, de marca e de desenho industrial. Então, a aula de hoje tem como objetivo mostrar aos senhores o campo enorme que se tem no estudo do direito de propriedade. Ah, Denis, mas
eu acho que eu não vou, é uma área muito técnica, muito específica, eu não vou enveredar por ela. Eu quero fazer direito empresarial, quero atuar no direito empresarial, mas eu não quero lidar com propriedade industrial. Vejo senhores que trabalhando com direito empresarial, direta ou indiretamente, os senhores terão que efetivamente conhecer pelo menos o básico em termos de regulação dos bens industriais. Pelo menos saber o que é e como funciona uma patente de invenção, uma patente de modelo de utilidade, um registro de uma marca, um registro de um desenho industrial. Como é que se faz a transmissão ou a transferência de direitos inerentes a esses bens industriais. Então há necessidade de nós termos pelo menos um conhecimento básico acerca desses elementos. Então vamos avançar apresentando aos senhores o chamado direito intelectual. Quando nós falamos em direito intelectual, nós estamos nos referindo a um conjunto de normas jurídicas, a uma parte do direito positivo brasileiro que tem como objetivo proteger as atividades intelectuais e, mais especificamente, proteger o produto, o resultado das atividades intelectuais. De que forma? Garantindo ao criador, isto é, garantindo aquele que realizou uma atividade intelectual e, em razão desta realização, deu origem, criou um produto, dar a esse indivíduo o direito de explorar com exclusividade, pelo menos durante um determinado período de tempo, esta sua criação intelectual. Então, quando nós estamos nos referindo a normas jurídicas que têm como objetivo proteger o criador de uma obra intelectual, proteger, dar, garantir ao criador de uma obra intelectual o direito de explorar com exclusividade, durante pelo menos um determinado período de tempo, esse produto por ele criado, essa sua criação, nós estamos no mundo do direito intelectual. Bom, nós vamos verificar que o direito da propriedade industrial, ou direito de propriedade industrial, é na realidade um subconjunto, é uma subclasse, é uma espécie desse gênero direito intelectual. Na realidade, o direito intelectual, essa garantia que se é dada ao criador intelectual, aquele que produz algum objeto, que realiza um produto através da sua atividade intelectual, a garantia para que esse indivíduo possa explorar com exclusividade durante um determinado período de tempo a sua criação tem raiz constitucional. A nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, tanto no seu inciso 27 quanto no seu inciso 29, trata especificamente da proteção àquele que cria produtos, aquele que cria atividades, aquele que cria meios de produção ou meios de designação de um determinado objeto através da sua atividade intelectual. Veja os senhores primeiro a redação do inciso 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então vejam os senhores que, a despeito da Constituição Federal garantir aos autores, aqueles que criam, que produzem através de atividade intelectual, o direito exclusivo de utilização dessa sua criação, haverá necessidade de lei que vai regulamentar
esse direito constitucional. E no inciso 29, nós temos de forma mais específica ainda a atenção, a proteção aos bens industriais. Inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei assegurará aos autores de inventos, industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então vejam, senhores, que a lei, a Constituição Federal, ela também garante, assegura aos autores de uma invenção o direito de explorar essa sua invenção. Aquele que cria uma determinada marca, um determinado signo que vai distinguir um determinado produto ou uma determinada atividade empresária ou uma determinada qualidade de produto ou de serviço, né, que é a marca. Vejo que o criador dessa marca, ele vai ter a sua atividade intelectual, o produto da sua atividade intelectual protegido. Mas vejam, senhores, que da mesma forma que ocorre em relação ao inciso 27, no inciso 29, nós também temos a determinação no sentido de que lei assegurará os direitos do inventor, os direitos daquele que cria uma marca, os direitos daquele que cria um desenho industrial, o direito daqueles que eventualmente venham a criar um modelo de utilidade. Bom, mas onde se encontra essa legislação infraconstitucional que vai regulamentar esses dispositivos constitucionais? Vamos avançar. Nós temos, de início, a Lei 9610 de 1998. A Lei 9610 de 1998, ela tem como objetivo regular os direitos autorais. Então, se nós formos lá na lei 9610, nós vamos verificar que o objetivo dela é proteger os direitos autorais. E mais, no artigo 7º, a Lei 9610 já especifica, já pelo menos não de forma taxativa, mas de forma exemplificativa, quais são as obras intelectuais que são protegidas por meio de direitos autorais. Então consta lá textos de obras literárias, obras dramáticas e dramático-musicais, composições musicais, tem ou não letra, obras audiovisuais, inclusive as cinematográficas, obras fotográficas e as produzidas por processo análogo à fotografia, obras de desenho, de pintura, de gravura, entre outras hipóteses que também são elencadas pelo artigo 7º da Lei 9610. Vejam, senhores, que nesse elenco nós não estamos encontrando a invenção, nós não estamos encontrando o modelo de utilidade, nós não estamos encontrando a marca e nós não estamos encontrando o desenho industrial como objeto de proteção. Então, a Lei 9610, que trata dos direitos autorais, não regulamenta invenção, moda, marca, nem desenho industrial. Isto é, não trata de propriedade industrial. Além da Lei 9610, nós temos também a Lei 9609 de 1998. Essa Lei 9609, ela trata dos programas de computador. Ela cria um regulamento, um conjunto de normas acerca da exploração de software, de programa de computador. Então, especificamente
quando nós estivermos lidando com softwares, com programas de computador, nós devemos nos referir à Lei 9609 de 1998. Então vejam, senhores, que também essa Lei 9609 não trata especificamente da invenção, nem do modelo de utilidade, nem da marca, nem do desenho industrial. Por quê? Porque há uma lei específica para esse fim, que é a Lei 9279 de 1996. A Lei 9279/96, que também é conhecida como Lei da Propriedade Industrial, e muitas vezes, refere-se a ela com as letras LPI, Lei de Propriedade Industrial. Na verdade, essa lei é que vai criar o regime jurídico dos bens industriais, isto é, da invenção, do modelo de utilidade, da marca e do desenho industrial. Então, falou em bem industrial, nós estamos falando na Lei 9279 de 1996. Mas é muito importante, e me parece que o objetivo das nossas aulas não é simplesmente transmitir aos senhores aquilo que é objeto de tratamento em praticamente todas as obras literárias a esse respeito, mas sim buscar abrir a mente ao raciocínio jurídico. Não nos esqueçamos que essas leis infraconstitucionais, tanto a lei que trata dos direitos autorais, a Lei 9610, a lei que trata do software, que é a Lei 9609, assim como a Lei 9279, elas têm como objetivo cumprir aquilo que é imposto pela Constituição Federal de 1988, nos incisos 27 e 29 do seu artigo 5º. Então, vejam, senhores, que quando nós tivermos dúvidas acerca de determinado dispositivo da Lei 9279 de 1996, nós devemos nos perguntar: será que, dentre as possibilidades de interpretação de um desses artigos, na hipótese de uma pluralidade de possibilidades de interpretação, qual é aquela possibilidade interpretativa que é capaz de cumprir de forma mais efetiva aquilo que é garantido pela Constituição Federal de 1988 em termos de proteção àquilo que é criado intelectualmente pelo indivíduo? Então há várias indagações. Será que quando a Lei 9279 de 1996 aponta lá no seu artigo 10 que regra de jogo não pode ser considerada como invenção, será que o artigo 10 da Lei 9279, quando determina que fórmulas matemáticas não podem ser entendidas como invenção e, portanto, não podem ser patenteadas e, por consequência, não dará ao seu criador o direito de exploração exclusiva daquilo que ele criou intelectualmente? Será que quando a lei assim age, ela não está limitando o conteúdo da Constituição Federal? Isto é, não está limitando a abrangência do conteúdo do dispositivo constitucional? Isso é possível? Não teríamos aí uma situação de inconstitucionalidade? Nós teremos aí a oportunidade de estudar e refletir acerca desses temas quando nós estudarmos de forma específica a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. Prosseguindo, pessoal, prosseguindo. Propriedade industrial e estabelecimento empresarial. Vejam os senhores que os bens industriais, eles na realidade, eles são criados e eles são regulados pelo direito positivo brasileiro com o objetivo de comporem o chamado estabelecimento
empresarial. Então vejam os senhores que lá em Direito de Empresa 1, em Teoria Geral da Empresa, os senhores já estudaram o conceito de estabelecimento empresarial. Os senhores estudaram lá de cor e salteado o artigo 1142 do Código Civil, que determina que estabelecimento empresarial é o conjunto de bens esses que são devidamente organizados na sua utilização, conjunto de bens esses que o empresário ou a sociedade empresária vai utilizar para exercer a sua atividade econômica, isto é, para exercer a sua atividade empresária. Então, o estabelecimento empresarial é nada mais, nada menos do que uma universalidade formada por um complexo, por um conjunto de bens. E a forma como esses bens são organizados é que será capaz de fazer com que o empresário ou a sociedade empresária tenha ou não sucesso na sua atividade. Bom, mas esses bens que compõem o estabelecimento empresarial, eles podem ser tanto bens materiais, podem ser tanto bens tangíveis, como uma máquina, como mobília, como um monitor, isto é, um bem tangível que possa ser efetivamente tocado, ou ele pode ser um bem imaterial, né? Que na realidade o bem imaterial ele se enquadra como um direito, como um interesse que o indivíduo tem. Quando nós falamos no campo de estabelecimento empresarial, quando nós falamos em bens imateriais, nós estamos nos referindo ou ao ponto empresarial, isto é, ao local onde o empresário ou a sociedade empresária exerce a sua atividade econômica, e aqui os senhores também já aprenderam que existe um princípio que é o chamado princípio do direito de inerência ao ponto. Então, o direito de inerência ao ponto, isto é, o direito de, em regra, o empresário ou a sociedade empresária continuar exercendo a sua atividade no mesmo local em que até aquele momento ele, empresário, ou ela, sociedade empresária, estava realizando essa sua atividade. Vejam que esse direito de inerência ao ponto, ele vai ser protegido, ele vai ser garantido, ele vai ser instrumentalizado pelo direito de propriedade, se o empresário ou a sociedade empresária for dona, proprietária do imóvel em que se encontra esse ponto empresarial, ou se na realidade o empresário ou sociedade não é dono, não são donos, mas na realidade são locatários. Nós temos lá na Lei de Locações de Imóveis, na Lei 8.245 de 1991, nós temos lá o artigo 51 que prevê os requisitos para a aquisição do direito à renovação compulsória do contrato de locação não residencial. Então, tanto o direito de propriedade, previsto lá no artigo 5º, incisos 22 e 23, quanto, no caso de locação, a Lei 8.245, irão garantir ao empresário a manutenção da sua atividade empresária no mesmo local. E são considerados também bens imateriais os chamados bens industriais. Então, os bens industriais são bens que compõem o estabelecimento empresarial e se caracterizam por serem imateriais também. E quando nós estamos falando em bens industriais, nós estamos nos referindo a invenção, a modelo de utilidade, a desenho industrial, ou então estamos nos referindo a marca. Então vejam, senhores, que há uma relação
direta entre bens industriais e estabelecimento empresarial. Quando nós falamos em bens industriais, nós estamos necessariamente nos referindo a uma dessas quatro espécies, a um desses quatro institutos. O Instituto da Invenção. A invenção, nós vamos verificar daqui a alguns slides, nós vamos verificar que a invenção, ela não é totalmente conceituada pela Lei 9279 de 1996. Se nós formos ao artigo 8º da Lei 9279 de 1996, nós vamos lá encontrar que, para ser invenção, há de se preencher alguns requisitos, como, por exemplo, o requisito da novidade, da inovação, o requisito da atividade inventiva e o requisito da industriabilidade, isto é, da aplicabilidade industrial. Se nós formos ao artigo 10 da Lei 9279, nós vamos encontrar ali um rol de institutos, de objetos, de criações que não são consideradas invenção. Então nós vamos verificar que o conceito de invenção, ele tem que ser extraído a partir dos requisitos impostos pelo artigo 8º, isto é, necessidade de ser uma novidade, necessidade dessa novidade ter sido produzida através de uma atividade inventiva e também o requisito de que isso que foi criado tenha uma aplicação industrial. Então, um simples raciocínio abstrato, ele não vai ser considerado uma invenção. Por quê? Porque ele não vai ter, por exemplo, aplicabilidade industrial, né? Não vai ter essa possibilidade de ser aplicado industrialmente. Modelo de utilidade. Quando nós falamos em modelo de utilidade, nós estamos falando em um aperfeiçoamento de uma invenção. Então já existe uma invenção e eu crio um complemento a essa invenção que faz com que a utilidade da invenção se torne mais ampla. Então alguém um dia inventou o pneu. Um dia alguém inventou um pneu, né? E aí furou o pneu, dá-lhe aquele trabalhão para se trocar o pneu, né? Utilizar-se o step. De repente, alguém criou um modelo de utilidade, alguém criou um aperfeiçoamento do pneu em que o pneu ele contém um dispositivo em acréscimo que, uma vez furado, além de dar o alerta ao condutor, esse pneu, durante um determinado período, ele é mantido cheio. Então vejam, senhores, que não se inventou um pneu com isso, mas se aumentou a utilidade do pneu, se aperfeiçoou o pneu através desse dispositivo, que vai ser considerado um modelo de utilidade. Então o modelo de utilidade é conceituado no artigo 9º, da Lei 9279 de 1996. Nós temos também, dentre os bens industriais, nós temos o desenho industrial, que também é chamado de design. Então vejam, senhores, o design, a forma plástica ornamental que se dá a um determinado objeto, fazendo com que esse objeto, devido a essa sua forma plástica diferente, faz com que aquele objeto seja único, seja diferente de outros objetos que sejam do seu mesmo gênero. Então imaginem, né, o design de uma cadeira. Vejam que quem cria o design de um design novo de uma cadeira não está criando a cadeira. Na realidade, está dando uma forma plástica ornamental diferenciada para aquele objeto. E a marca? Quando nós falamos em marca, nós estamos nos referindo a um símbolo que seja capaz de identificar
um produto, um serviço que seja capaz de identificar um determinado grupo, por exemplo, de produtos ou de serviços relacionados à sua qualidade, por exemplo, né? Quem que olha lá algo escrito, né, assim, né, Coca-Cola, e não se lembra ao olhar essa expressão, não se lembra do mais famoso refrigerante do mundo, que é a Coca-Cola. Ah, eu gosto de Dolly, perfeito, mas a Coca-Cola é a mais famosa, né? Então, vejam, senhores, o valor que tem esta marca. Então, o nosso objetivo no estudo do direito de propriedade industrial é estudar a regulação jurídica da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial e também da marca. Quando nós falamos em invenção, nós temos uma situação bastante peculiar, porque, reiterando o que nós já havíamos falado no slide anterior, tanto a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279, quanto a Convenção de Paris, esse tratado internacional que trata de direito, industrial, a que o Brasil é signatário, nenhum desses dois dispositivos jurídicos, nenhuma dessas duas legislações conceituam efetivamente o que é uma invenção. Então, na realidade, nós partimos do significado denotativo, isto é, do significado de invenção contido nos mais diversos dicionários, como sendo invenção a arte de criar algo ainda não conhecido ou não concebido. Então, o que vem a ser a invenção? A invenção pode ser o processo através do qual eu crio algo que ainda não era conhecido, nem era concebido, ou então invenção pode ser entendida como sendo o resultado final desse processo de produção intelectual, isto é, o produto final, né, que não era conhecido antes, nunca tinha sido concebido, isto é, não se encontrava no estado da técnica. Esta é uma expressão que os senhores vão ouvir falar por demais, estado da técnica. Isto é, que ainda não se encontrava no conhecimento público. Isto é, ninguém conhecia aquele produto, ninguém sabia como criar aquele produto antes de alguém, através de uma atividade intelectual, ter inventado, né? Então, quando nós falamos em invenção, nós estamos falando exatamente nesse produto final do ato de inventar, do ato de criar algo inovador, de criar algo que não existia antes, que não tinha sido pensado antes, que não tinha sido concebido anteriormente. Então nós vamos buscar esse conceito no dicionário e vamos complementar este conceito com, ou melhor, esse conteúdo, né, denotativo do dicionário, com o que consta do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial nos apresenta aquilo que não é considerado invenção, nem aperfeiçoamento de uma invenção, nem modelo de utilidade. Então, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos não podem ser patenteados como invenção. Ai, caramba, o Denis foi lá, estudou matemática para burro e aí conseguiu lá uma fórmula matemática maravilhosa que vai solucionar uma série de problemas. E o que o Denis desenvolveu? Um método matemático. O Denis vai poder patentear esse seu método matemático? Não. Por quê? Porque o artigo 10 da Lei 9279 determina que método matemático não é considerado invenção. Concepções puramente abstratas
que não possam ser produzidas de forma concreta. Também não é uma invenção, não é considerado uma invenção. Então eu desenvolvi todo um raciocínio abstrato, baseado na física, na química, e em como chegar a um determinado local do espaço em 2 segundos. No entanto, essa concepção é meramente abstrata, porque não há elementos materiais que sejam capazes de concretizar essa concepção puramente abstrata. Então ela não vai ser considerada uma invenção. Então, vejam os senhores, Stephen Hawking, que estudava os buracos negros, falecido há pouco tempo, desenvolveu N estudos a esse respeito, desenvolveu concepções abstratas sobre o surgimento desses buracos, dessas estruturas, mas ele pode patentear essas suas concepções? Não. Por quê? Porque o artigo 10 não considera concepções puramente abstratas como sendo invenção. Então vejam, senhores, que o artigo 10, na realidade, ele vai limitar aquilo que pode ser considerado uma invenção e que, por consequência, pode ter a sua patente requerida. E uma vez obtida a patente de uma invenção, o titular dessa patente passa a ter o direito exclusivo de uso daquela invenção durante um determinado período de tempo. Passa a ter o direito exclusivo de explorar essa invenção de forma exclusiva por um determinado período de tempo. Então, um exemplo aqui de uma invenção, constamos aqui um processo para preparação de fibras de celulose e um dispositivo que realiza concretamente esse processo. Então, vejam, senhores, que foi um processo totalmente inovador, capaz de criar fibras de celulose com características X. Esta é uma invenção. Então, esta invenção, ela pode sim ser objeto de patente. Isto é, alguém, em regra, o seu criador, o inventor, vai poder requerer o direito de explorar de forma exclusiva durante um determinado período de tempo essa sua invenção. Modelo de utilidade. Então, o modelo de utilidade é o aperfeiçoamento de uma invenção, é o acréscimo a uma invenção. Então, vejam, senhores, quando nós estudarmos modelo de utilidade, eu vou mostrar aos senhores um modelo de utilidade que foi criado para complementar um comedor de ração. Então, vejam, os senhores, que principalmente na avicultura, nós temos, e eu desenho muito mal, mas vale a tentativa, vale aqui a boa-fé. Vejam, os senhores, que há aqui um comedor de ração para aves. De repente, eu crio um dispositivo que vai aqui no meio do comedor, que vai limitar o lançamento de alimentos para essas aves. Eu posso ter aqui um equipamento que vai medir a temperatura ambiente e vai verificar frente à temperatura ambiente se essa ração ela tem que ser mais ou menos umidificada e vai permitir uma umidificação. Vejam, senhores, que foi inventado o comedor de ração, só que alguém foi lá e criou um modelo de utilidade, criou um aperfeiçoamento a esse comedor de ração. Essa pessoa pode patentear esse modelo de utilidade e, a partir do momento em que obtém a patente, passa a ter o direito de exploração exclusiva desse modelo de utilidade durante um determinado período de tempo. Desenho industrial. Desenho industrial, que também é denominado design. Quando nós falamos em desenho industrial ou nós falamos em design, nós estamos falando na alteração da forma de objetos.
Nós estamos nos referindo a dar uma forma plástica, diferenciada, ornamental a um objeto que vai fazer com que esse objeto se diferencie, em razão das suas linhas, em razão das suas cores, se diferencie de outros objetos. Né? Então, imaginem os senhores uma mochila, né? Uma mochila que foi desenhada por um grande artista. Né? Então, tem-se lá uma mochila única, com um desenho único, com uma forma plástica ornamental única. Vejam que esse design, esse desenho industrial, ele vai ser objeto, ele pode ser objeto de registro. O seu criador pode registrar esse desenho industrial para, durante um determinado período de tempo, ter a exclusividade na exploração desse desenho industrial, na exploração desse design. Marca. Quando nós falamos em marca, nós estamos falando em todo sinal distintivo visualmente perceptível. Né? Então, aqui, sinal sonoro não é uma marca. Tem que ser um sinal distintivo que seja perceptível do ponto de vista visual, que vai identificar ou vai distinguir produtos e serviços de outros produtos análogos. Então vejam que se você pega uma Coca-Cola e uma Pepsi, só de olhar o produto, nós já vamos encontrar sinais visuais que vão distinguir um produto de outro produto. Então a marca também é objeto de registro. Uma marca pode ser registrada e não patenteada. Patenteia-se tão somente invenção e modelo de utilidade. Registra-se ou são registrados desenho industrial e marca. Prosseguindo, pessoal, conceito de propriedade industrial. Então, o que é a propriedade industrial? Propriedade industrial é o direito de explorar de forma exclusiva, por um determinado período de tempo, um bem industrial. Então, se eu sou titular de uma propriedade industrial, isso significa que eu tenho o direito de explorar com exclusividade um determinado bem industrial. Isto é, uma invenção, um modelo de utilidade, um design ou então uma marca. Normatização, pessoal. Nós vamos ter o tratamento jurídico desses bens industriais no Brasil basicamente por duas legislações, vamos dizer assim. A Convenção de Paris, que é um tratado internacional, tá, que teve a sua última versão em 1967, a última versão da Convenção de Paris é de 1967, e o Brasil internalizou, passou a tornar exigível a aplicação da Convenção de Paris no seu território a partir de 1975, através do Decreto 75572. A Convenção de Paris, ela vai tratar não só de invenção, de modelo de utilidade, de desenho industrial e de marca. A Convenção de Paris também trata de nome empresarial. Então vejam, nome empresarial também é tratado na Convenção de Paris. Já a Lei 9279 de 1996 não trata de nome empresarial. O nome empresarial vai ser tratado pelo Código Civil e também pela Lei de Registro de Empresas. Né? Então, essas duas leis, o Código Civil e a Lei de Registro de Empresas, é que vai nortear, regulamentar o nome empresarial. Agora, quando nós estivermos nos referindo à invenção, a modelo de utilidade, a marca e a desenho industrial, essas matérias são tratadas
pela Lei 9279 de 1996. E, por óbvio, essa lei reproduz em muito aquilo que consta da Convenção de Paris. É uma lei que é bastante extensa, ela tem 244 artigos e somente nome empresarial que não é tratado por ela, né? Como já havíamos dito, o nome empresarial é tratado pelo Código Civil, artigos 1155 a 1168, e pela Lei 8934, que é a Lei de Registro do Comércio, hoje chamada Lei de Registro das Empresas. Para nós finalizarmos a nossa aula, o que eu gostaria de destacar mais uma vez é que o direito de uso exclusivo, o direito de exploração exclusiva de determinada invenção ou de determinado modelo de utilidade é obtida através da patente. Quando eu requeiro e me é concedida a patente de uma invenção ou de um modelo de utilidade, eu passo a ter o direito de explorar essa invenção ou esse modelo de utilidade de forma exclusiva durante um determinado período de tempo. E o documento que eu tenho para comprovar que eu sou titular dessa patente, esse documento recebe a denominação de carta patente. Agora, quando nós estamos nos referindo a desenho industrial, a design, ou estamos nos referindo à marca, vejam que nós sabemos que o João ele tem o direito de uso exclusivo de uma determinada marca porque ele tem o registro dessa marca. Ou então ele tem o direito de exploração exclusiva de um determinado desenho industrial que ele obteve o registro desse desenho industrial, desse design. E o documento que vai comprovar que o João é detentor do registro do design ou do registro da marca é um documento denominado de certificado de registro. Então é importante nós já irmos nos acostumando com essas palavras. É importante dizer que tanto patente de modelo de utilidade quanto de invenção, quanto registro de desenho industrial ou de marca são requeridos junto ao INPI, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal que vai ter como objetivo complementar a legislação, isto é, naquilo que a Lei 9279 for omissa, o INPI vai poder complementar, além de que a possibilidade de conceder patente ou conceder registro cabe ao INPI. E é bastante importante, pessoal, que, tendo oportunidade, os senhores já acessem o site do INPI. É um site extremamente rico e é um dos órgãos que já vem realizando serviços à distância através da internet há muito tempo. Eu leciono essa matéria desde 2005 e já em 2005 era possível nós realizarmos ou requerermos o registro de marca, por exemplo, através da internet, através do site do INPI. Então, entrando lá no site, os senhores entrem lá no site, o www.gov.br/INPI, ou então pode ser pelo www.inpi.gov.br, vai dar no mesmo. E aí vocês vão ter lá logo de cara informações sobre marcas, patentes, desenhos industriais, e vocês clicando, por exemplo, no ícone marcas, vocês já vão ter, por exemplo, o guia básico de como se pedir o registro de uma marca. Quando você fizer o pedido de registro de uma marca, a tramitação desse pedido toda você pode acompanhar pelo próprio site. Antes de requerer o registro de uma marca, será que essa marca já não está registrada? Eu posso fazer uma busca, tudo dentro do site. A mesma coisa acontece se eu quiser lidar com patentes, Então eu vou lá e clico lá no ícone patentes
Então eu vou ter lá um material básico sobre como pedir a patente de uma invenção ou a patente de um modelo de utilidade. Quais são os pedidos que eu já fiz? Se eu quiser realizar uma busca para saber se aquilo já foi objeto, se aquela invenção, aquele modelo de utilidade já foi objeto de patente. Tudo isso eu posso fazer online. A mesma coisa em relação a desenhos industriais. Então, a partir da nossa próxima aula, nós começaremos o estudo aprofundado e detalhado de cada um dos bens industriais. Começando na nossa próxima aula pela invenção. Vamos buscar estudar o regime jurídico da invenção no direito positivo brasileiro. Agradeço bastante a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.